Olá, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo, com a tua família. Que Deus esteja abençoando a tua vida. Nesta quarta-feira, dia 29 de julho, estamos aqui com mais uma live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, a live que traz a reflexão para o culto de oração. Como não estamos no templo, em oração, estamos nas nossas casas. O nosso estímulo é que tu e teus familiares estejam reunidos para ouvir a reflexão e orarem, meditando naquilo que vocês estiveram ouvindo nestes próximos minutos. Que Deus possa falar ao teu coração. Embora sejam textos muitas vezes bem específicos para aquele tempo antigo, quando a lei de Deus foi ali promulgada diante de Israel, são textos ricos que trazem para nós lições bem especiais e nos fazem nos voltar para o Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Queria convidar a todos nesse momento a estarem fechando seus olhos para juntos orarmos. Eu vou dirigir as palavras e os irmãos oram aí nas suas casas. Oremos. Santo e eterno Deus, amado Pai, te damos graças por mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, mais um dia em que o Senhor renovou as nossas forças e agora, ao ouvirmos a Tua palavra, eu tenho certeza que o Senhor vai renovar a nossa fé. E por causa da nossa fé renovada, poderemos te servir ainda melhor. Te peço, Senhor, que abençoe a cada irmão, a cada ouvinte que aqui nos prestigia, ó Deus, com a sua audiência. Que as suas bênçãos espirituais estejam, Senhor, sobre a vida e a família de cada um dos nossos queridos irmãos e amigos que aqui nos assistem. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e amigos, nesta noite, um pouquinho antes aqui de fazer a leitura de Êxodo, capítulo número 21, eu quero dar um recado bem especial para vocês. Neste próximo domingo, dia 2 de agosto, nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa live. E eu convido a todos a estarem preparando aí em suas casas os elementos da ceia. O suco de uva, o pãozinho, esteja deixando diante aí do seu computador, da sua televisão, aonde tu estejas assistindo aqui a nossa mensagem, a nossa live, deixe tudo preparado para que a partir da nossa mensagem, da nossa pregação, então os irmãos possam juntos celebrar a ceia do Senhor. Eu estarei daqui dirigindo a mensagem e os irmãos aí nas suas casas podem então, todos juntamente comigo, estarem celebrando a ceia do Senhor. A última ceia que nós celebramos foi na Páscoa e já faz um bom tempo. E acredito que vamos ainda um bom tempo tendo que ter as nossas celebrações online, de maneira que não podemos perder esse momento especial, este memorial especial na vida dos cristãos. Então, eu conclamo a todos que prepare aí na sua casa, você que já é um membro batizado, está em plena comunhão com a sua igreja, está convidado a participar aqui da celebração da Ceia do Senhor, neste domingo, dia 2, a partir das 9 horas da manhã. Então, agora eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo número 21. Êxodo 21. E assim diz a palavra do Senhor. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar, eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a sua vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens.
Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas, se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, ou como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo o cuidado de tampá-la, e um jumento ou boi cair nela, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o do animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Queridos irmãos e amigos, então nós temos aqui um texto bem interessante. São 2 partes nesse texto bem distintas. A primeira parte fala sobre a lei a respeito dos escravos hebreus,
E a segunda parte fala acerca da violência e também dos acidentes. Então, irmãos e irmãs que aqui nos assistem, a partir de Êxodo, capítulo 21, até o capítulo 23, esses 3 próximos capítulos, nós temos leis práticas para a boa ordem e convivência do povo de Israel. Leis muito importantes, das quais o povo teria plenas condições de viver na plenitude de uma sociedade livre e abençoada. E por que Deus promulgou, então, leis tão detalhadas e severas? Sabemos, meus irmãos, que Deus conhece muito bem o nosso coração, o coração do ser humano. E na vida em sociedade, o homem precisa ser obediente às regras estabelecidas. E isto, como falei anteriormente, para a boa convivência com o seu semelhante. Os detalhes e o rigor da lei garantiriam a ordem em meio a uma nação que está se formando. As leis não são como as mesmas que nós seguimos, obviamente, As leis, conforme as épocas foram passando, conforme as gerações foram se estabelecendo, cada uma dentro da sua época, elas foram sendo aprimoradas. Então, nós vivemos em tempos diferentes e com realidades diferentes. Vale lembrar que no Egito o povo vivia como escravo, e nós não temos os detalhes das leis do Egito. Mas para quem vivia como escravo, nós sabemos que os direitos eram os mínimos possíveis. Inclusive, quando Moisés foi intervir em favor do povo, o faraó o renegou, o faraó o hostilizou, o faraó que tentou ludibriar a Moisés, tentou fazer com que o povo continuasse na mesma situação em que se encontrava. Então eu gostaria de lembrar, queridos irmãos, que este texto que fala de leis bem específicas, ele nos traz aqui, mais uma vez, a prova de uma excelente teologia. E esta teologia, ela faz com que o povo, obedecendo a sua lei, ele estivesse aprendendo sobre Deus. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção na primeira parte do texto com a lei acerca dos escravos. Então, a lei acerca dos escravos, ali nos primeiros 11 versículos, traz algumas palavras bem interessantes. Vale lembrar, irmãos, só para a título do nosso comentário ficar mais interessante, é que a nação de Israel entrou com uma família, foi ali um clã de Jacó, com seus 12 filhos ali, e também toda os seus familiares, os seus rebanhos, as suas posses entraram no Egito. E foram milhares de pessoas que saíram do Egito. Então nós estamos falando aqui de uma lei que está sendo entregue para mais de 10 mil pessoas. E então, obviamente que destas 10 mil pessoas, haviam pessoas distintas na sociedade. Aqueles que eram os príncipes da sociedade, os mais próximos da família de Jacó, os mais próximos da família e dos filhos de Jacó, eram considerados príncipes no povo. Então, havia uma distinção entre pessoas mais abastadas, menos abastadas, pessoas que tinham mais condições financeiras e outras que tinham menos. O dinheiro deles era ali a prata, o ouro, as coisas que eles receberam dos seus amigos egípcios quando saíram lá do Egito. Tudo isso era, então, a forma monetária vigente ali no deserto, que fazia com que eles, então, tivessem uns mais e outros menos. E, por causa disso, eles tinham, então, ali escravos. Agora, vale lembrar também que esses escravos, eles não eram escravos como foram nos tempos em que nós estudamos aqui, mais recentes da história. Estes escravos, eles eram escravos remunerados. E Deus se preocupou até mesmo com estas pessoas que eram de menos posse, com estas pessoas que tinham menos condições. A sua remuneração e o seu sustento estaria garantido com a lei de Deus. Então nós vemos aqui, no verso número 2 ali já, o escravo ele tinha um trabalho de 6 anos. Dentro desses 6 anos, ele poderia então ali desenvolver um bom trabalho para o seu senhor e poderia ali sair com um bom recurso para a sua família.
Então, a escravidão para o povo hebreu é um pouco diferente da escravidão para outras nações. Ela tinha um tempo pré-estabelecido e ele era um trabalhador, então o escravo era um trabalhador contratado e ele era preso a este contrato de 6 anos. Dos versos 3 a 5 tem a questão do casamento da escrava, né? O escravo ele tinha também ali a oportunidade de se casar e a escrava ficava sob os cuidados do seu senhor, mas era interessante que a lei já meio que direcionava esse escravo para querer ficar com o seu senhor, porque se ele quisesse sair, teria que deixar a esposa e filhos, então ele já fica ali com mais uma família constituída. E aí há aquele sinal, furava-se a orelha. Esse sinal era mais ou menos como que hoje um proprietário, um fazendeiro que tem o seu rebanho de gado, que coloca ali os brincos com identificação para os remédios veterinários e também para toda a identificação, a marcação do seu rebanho. O escravo ele era considerado a propriedade de alguém, por isso tinha esse brinco, essa orelha furada, mais ou menos como a orelha de quem usa um brinco, e ele então ficava com este sinal para a vida toda, como sinal de que ele pertencia a um senhor. Então a lei era justa para os dois lados. Aquele que queria sua liberdade poderia ir embora, recebia o seu salário por isso, o seu acerto por isso, e ele poderia ir embora depois de 6 anos. Aqueles que se casavam neste tempo, eles, na sua grande maioria, obviamente, ficavam com o seu senhor, senão a sua esposa teria que ficar na casa deste seu senhor. É interessante que esta marcação também era feita perante os juízes. Algumas versões bíblicas falam que era feita perante Deus. Quando se diz perante os juízes, ela está automaticamente dizendo que é perante Deus. Então é só uma questão da tradução. Por quê? Isto quer dizer que eles iam até o santuário, eles iam até o líder para fazer então um compromisso na presença de Yahvé. E esse marcar da orelha se destinava a demonstrar que o escravo ficava então como esta propriedade privada. No caso da escrava, no versículo 7, ela não tinha a mesma liberdade de sair como homem, pois quando uma israelita era comprada como escrava, o seu senhor tinha o direito e tinha também com ela obrigações, e ele poderia tê-la tanto como esposa, como aquela que seria a esposa do seu filho. Muitas mulheres, em muitas culturas, inclusive a cultura chinesa, em alguns lugares mais remotos, no tempo mais antigo, tinham este costume de fazer como Israel. Em vários escritos se tem aí uma semelhança nas culturas. Eles compravam uma menina e esta guriazinha ia crescendo sob os cuidados de uma família, e quando ela chegava na idade de se casar, eles então a entregavam para o seu filho. E por que eles faziam isso? Por que eles compravam uma moça para que o seu filho pudesse se casar, para que ela pudesse se tornar esposa dos seus filhos homens, no caso. Então, tudo isso porque assim eles evitavam um pagamento de um dote muito mais caro no caso de um casamento, do filho se interessar por uma moça da sociedade que tivesse ali, fosse filha de alguém mais aristocrata na sociedade. Isso está destacado aqui no verso número 9. No verso número 10, a mulher que era, então, a mulher que era ali escrava, ela tinha o direito, ou a mulher, melhor dizendo, a mulher do seu senhor. Quando ele comprava uma outra mulher, ele tinha que dar as mesmas condições para as duas mulheres. Aquele já tinha e aquele então adquiriu. E ela serviria o seu senhor, a segunda esposa serviria o seu senhor, e ela teria o direito de comer a mesma alimentação que a sua esposa e seus filhos comiam. Isso é interessante. Por quê? Numa sociedade como aquela que estava se formando,
eles eram tudo muito racionado. A ração deles, diária, podemos dizer assim, ela não era como uma alimentação que nós temos. A carne, por exemplo, inclusive esta palavra alimentação aqui no verso 10, pode ser traduzida por carne. Basicamente, eles comiam carne quando havia sacrifício, alguns holocaustos que eles poderiam comer. E esta mulher, esta segunda mulher, então ela tinha o direito de também comer um pedaço de carne. Vejam só que coisas interessantes e detalhadas estavam aqui sendo descritas por Deus para que Moisés colocasse no coração do povo. E no verso 11 nós vemos que a escrava esposa, ela teria estes 3 direitos: ser a esposa, ou então ser a esposa de um filho, ou ser resgatada pelos seus parentes. No caso, como está descrito ali no verso número 8, se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que seja resgatada. Ele não poderia vendê-la como escrava para um estrangeiro, nem para outro israelita, mas ela podia ser resgatada pelos seus familiares. Então o pai que a vendeu, ele tinha que ali comprá-la de volta, tinha esse direito de comprá-la de volta. E isso tudo por quê? Para que não houvesse uma deslealdade muito grande com a vida desta mulher que fora ali por este senhor, que esse senhor não a quis mais de alguma forma, que ele a quis então rejeitá-la. Ou seja, Deus deu uma lei macro, com os 10 mandamentos, mas também deu a este povo leis específicas. E estas leis específicas, elas entraram em vigência nesse tempo para o bem andar e o bom convívio de todos naquela sociedade que estava se formando. A segunda parte desse texto fala da violência e dos acidentes. A violência e os acidentes que porventura acontecessem, esses danos à vida ou até mesmo aos bens, eles tinham também como acertar as coisas. E nesse acerto, Deus então colocou aqui leis específicas para o povo. Com respeito à questão da violência, as leis eram muito, mas muito pesadas. Com respeito à questão dos acidentes, as leis também eram pesadas, porém, nós vemos ali então as concessões, né, para que não fosse uma lei injusta, né, pois Deus estava dando ali para esse povo uma justa lei. Então, nos versos de 15 a 17 ali, nos versos 12 em diante, nós já vamos ver a própria lei da pena de morte ali no povo de Israel. Ela estava então ali promulgada por Deus. Se um homem matar um outro homem, então ele vai ser executado. O apedrejamento iria acontecer. Não tem muito o que aqui esclarecer disso, apenas o texto ele é muito direto, né? Mas nos versos 15 e 17 fala ali a respeito dos cuidados com os pais, né? A honra aos pais, ela deveria ser respeitada, e a desonra, ela era tão grande que a pena de morte era o castigo. Então, aquele que estivesse ali agredindo o seu próprio pai fisicamente ou agredindo com palavras, ele receberia então a pena de morte. O apedrejamento aconteceria para ele. Aí o texto vai nos trazendo várias leis específicas com crimes específicos, né? Então, o próximo que nós vamos observar é o rapto e a venda para a escravidão de uma pessoa. E isto era uma prática muito comum no mundo antigo, especialmente entre os cananitas, entre os fenícios, né? Antigos cananitas. Eles, então, roubavam uma pessoa e vendiam para as outras, como os mercadores midianitas que roubaram a José, por exemplo, né? Então, a situação de uma pessoa que era roubada, ela não ficava impune. E isto, as pessoas do povo de Israel estavam ali recebendo essa lei, que era severa também, a lei contra este sequestro. Dos versículos de 18 até o versículo 27, nós temos as leis a respeito das brigas e dos ferimentos. Então, a situação deveria ser interpretada, e acima das leis específicas como essas, estavam ali os 10 mandamentos que ajudavam nesse julgamento.
Então, esses versículos aqui que se seguem aqui, são bastante versículos que vai falar, olha, se ferir de uma forma, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Tudo isso, com base nos 10 mandamentos e com base na lei específica que nós temos aqui, ele vai ter a absolvição ou a condenação. Tem a questão no verso 19 ali da compensação financeira pelo dano ao trabalhador, né? Isso é bem interessante. Aquele que feriu será absolvido, e se o outro se levantar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem que feriu pelo tempo que perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Então, aquele que ferisse o seu semelhante, ele pagaria uma indenização, e este pagamento se daria para que ele pensasse: puxa, se eu for uma pessoa violenta e vier então assim cometer outros atos, eu vou acabar pagando muito e as consequências serão muito graves. Tem também a questão da mulher grávida, ela tinha um cuidado especial, a sua integridade física, bem como a integridade da criança, elas estavam garantidas na lei e na cultura de Israel. Nós vemos isso também registrado lá em 2º livro dos Reis, também um cuidado bem especial. E daí nós vamos entrar ali na questão, nos versos, mais adiante, nos versos 23 em diante, na questão do olho por olho, o dente por dente, né? Essa questão é uma questão bem interessante, né? É a famosa lexis talionis, né? Uma expressão aqui, lexis talionis, uma expressão do latim que significa na mesma moeda. Então, por que veio esta lei? Esta lei Deus colocou no coração do povo, porque assim o indivíduo ele não poderia se vingar mais 7 vezes. E esta vingança de 7 vezes foi descrita lá em Gênesis capítulo 4, verso 24. Ou seja, as pessoas que elas eram lesadas de alguma forma, elas tinham o costume de ir até a outra pessoa que cometeu para com ela o determinado crime ou uma determinada situação ruim que tivesse acontecido entre as duas partes. A pessoa que se sentisse lesada, ela ia e com grandes vinganças, ela acabava até mesmo com a própria família do seu oponente ou da pessoa que ali lhe acometeu de alguma violência, de alguma briga, enfim. Então, a lei veio para trazer a mesma moeda, ou seja, a intenção é uma restrição, a punição demasiada. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Tu tens o direito apenas de ferir a pessoa com a mesma forma que ela te feriu. Tu não pode ir lá matar a pessoa, matar sua esposa, matar seus filhos, queimar sua casa, como eles eram acostumados a fazer. Tem também aqui, a partir do verso 28 até o 36, os ferimentos causados por animais. Então, o boi que fizesse alguma coisa errada para com um outro animal ou com uma outra pessoa, ele era considerado culpado de sangue, conforme lá Gênesis 9:5. Ele deveria ser morto, apedrejado, e não poderia ser tocado na sua carne, ou seja, o sangue da pessoa pelo sangue daquele animal, o sangue de um animal pelo sangue daquele que o feriu. Esta era a regra. E o dono do boi bravo, que esse dono sendo negligente, então ele vai receber a culpabilidade, pois se o dono já sabia que o seu boi costumava ser um bicho muito perigoso e violento, então este dono ele tem toda a culpa por não cultivar os melhores cuidados com este animal. Então, mais uma lei que é bem interessante, bem específica para esse tempo, mas que mostra ali a justiça de Deus. Fala também o texto, a partir do verso 33, a respeito das covas. Ou seja, não existia água encanada naquele tempo, então abriam-se muitas cisternas. Mas as cisternas não eram somente para a procura de água, as cisternas também era usada como depósito de cereais. Então, na sua grande maioria, elas eram usadas como depósitos de cereais.
e muitas vezes aconteciam alguns acidentes com alguns animais, ou até mesmo com pessoas. E as pessoas ou animais, então, deveriam ali, os donos dos animais deveriam ser, então, indenizados. O dono da cova, seja por uma cisterna para uma água, para a extração de água, né, do solo, ou então para se guardar ali os seus cereais, eles deveriam então ressarcir aquele que levou o prejuízo. Eu quero concluir esta minha fala aqui a respeito de Êxodo 21, um tema bem específico, uma lei bem específica para aquele tempo, para aquela cultura. Ela também dá base para leis mais modernas, mas ela obviamente precisou ser modernizada. Essas palavras aqui precisam serem modernizadas, né? E muito cuidadas, né? Existem alguns países e estados de países que têm a pena de morte, por exemplo, né? É um assunto muito controverso. Nós, como crentes, nós não devemos estar discutindo esse assunto e levando uma bandeira com um assunto como esse. Nesse ponto específico aqui, então, em que Deus está formando esta sociedade, a lei precisava ser muito rígida, e por isso o Senhor permitiu a lei, e esta lei deveria ser muito bem cuidada, tanto para o seu cumprimento ali para o cumprimento de determinadas penas, como para o cumprimento da lei diante de toda a sociedade. Então, como é que era antes de se ter essa lei? Basicamente, o povo recorria a Moisés, como nós vemos ali em Êxodo capítulo 18, né? E Moisés ficou estressado, para que ele pudesse julgar as causas do povo. E outra pergunta que nos vem, será que o povo conseguiu cumprir essa lei? Em termos gerais, sim, né? Porém, a lei, ela não só balizou o povo por gerações, como também corrigiu o povo em diversas situações. Ou seja, assim como é uma lei bem específica, casos específicos aconteceram. E casos específicos aconteceram antes e depois da promulgação da lei. Ou seja, é óbvio que na constituição desta grande nação, a lei, os juízes fizeram valer esta lei em muitas situações. A ideia final era a liberdade dos escravos com o pagamento do seu trabalho, aqui, né, concluindo mais ali na questão da primeira parte do texto. E também, para concluir, é bom lembrar que Deus abençoou esse povo com uma lei fácil de se entender e fácil de se cumprir. E estas leis, elas, então, como eu disse, elas são específicas para aquele tempo, para aquela situação e para aquela cultura. Eu quero encerrar, meus irmãos, lembrando a todos que mesmo que estas leis sejam antigas, é a palavra de Deus. Lembremos que podemos sempre extrair as lições daquilo que o Senhor nos tem de melhor. A primeira lição desse texto eu lembro a todos os irmãos. Mesmo que a lei ficou lá, específica para aquele tempo, situação e cultura, lembremos que o nosso Deus sempre foi e sempre será justo. Ele está acima de toda a justiça. Em segundo lugar, o Senhor nos conhece e sabe como é o nosso coração. Então lembremos, o ser humano só acerta quando há justiça e ordem. Ele só está acertando quando há justiça e ordem. E a terceira lição aqui que eu tiro desse texto para concluir com os irmãos é que não basta sabermos uma lei, temos que cumpri-la. Eu encerro a mensagem lembrando de Mateus 7:24, que diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, temos a lei dada por Jesus. Devemos cumpri-la, pois tudo que Jesus nos ensinou foi a melhor ratificação de toda a lei. E ele a cumpriu na sua íntegra, foi fiel. Devemos seguir os seus passos e cumprir a lei do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E observando leis antigas, nós podemos compreender o quão sério é a lei do nosso Senhor. Que a graça de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus estejam contigo e com a tua família. Um forte e afetuoso abraço. Nos encontramos neste domingo, quando vamos celebrar a ceia do Senhor. Que Deus os abençoe. Juntos
ti.